Bom dia, gente. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês uma cama cheia de dinheiro. Mas vocês vão ter que esperar uns 3 segundos, pronto. Vocês vão ver o segredo nosso. Então, gente, agora eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês a cama, gente. Daqui de trás, ó, já dá pra ver. Só de ver, já dá pra ver. Tá. Olha, gente. Cheio de dinheiro. Olha do Monopoly. Tá vendo? Agora até eu vou deitar dentro. Vamos lá. Ai, que medo. Cheio de dinheiro até o pé. Dinheiro até o pé. Tchau, tchau, gente.